Quem chega a um burnout tem sempre uma inabilidade em lidar com pressões, com cobranças. É um tipo de pensamento que eu chamo de pensamento catastrófico, eu não sei como é o nome, mas é um tipo de pensamento depressivo que faz com que a gente foque no lado negativo das coisas, que a gente procure o que pode dar errado e se concentre às vezes no que pode dar errado, no que tá dando errado. Um tipo de pensamento que também faz a gente se colocar como vítima. É o que faz a gente às vezes se comparar com as outras pessoas e falar: pô, todo mundo tá fazendo um monte de coisa, eu tô aqui com a vida parada, exausto o tempo inteiro, me sentindo mal, doente, sendo incompreendida pelas pessoas, eu vou no médico, ouço besteira, no meu trabalho as pessoas não estão entendendo o que eu tô passando, todo mundo acha que eu tô de mimimi, de frescura. Esse tipo de retorno que a gente tem a respeito do burnout, né, que é uma coisa ainda muito ignorada, inclusive pelos médicos, somada a essa nossa inabilidade de lidar com as coisas, esse olhar no que pode dar errado, no que tá dando errado, no que já deu errado, além de trazer mais estresse para uma pessoa que já está colapsando por conta de excesso de estresse, faz com que a gente passe a ter dificuldade em acreditar que pode melhorar, que vai dar tudo certo, que a gente vai sair dessa. É uma dificuldade tão enorme que a gente tem em lidar com tudo e as pessoas colaborando para que a gente se sinta mal, se sinta fraco, se sinta derrotado, que chega uma hora que a gente realmente se vê culpando a si mesmo pelo burnout. Além de colocar o burnout como um fracasso pessoal nosso, a gente também se sente muito injustiçado, como se a gente estivesse sendo castigado, como se a gente fosse muito azarado. Isso não tá acontecendo com as outras pessoas. A gente tá com isso. Tem gente que tá trabalhando mais e pior do que a gente, mas a gente tá com isso. Tem gente que tá comendo tudo errado, mas a gente tá doente. E o burnout, o tratamento do burnout, ele é longo, ele não oferece uma melhora imediata, não é como você compra um remédio e toma e uma semana você já tá se sentindo melhor. Demora meses às vezes pra gente sentir melhora. Muitas vezes a gente melhora, em seguida piora de novo, como se fosse uma montanha-russa. Uma hora você tá melhor, outra hora você tá pior, porque o corpo tá se reequilibrando, o corpo tá reaprendendo a funcionar direito. É um processo muito lento, doloroso até. Não de dor, mas de sofrimento pra gente. A gente fica ansioso querendo melhorar rápido, a gente se sente às vezes um estorvo porque a gente não tá colaborando pra renda da família, por exemplo, porque teve que parar de trabalhar, porque tá trabalhando numa coisa que a gente ganha menos, a gente não consegue fazer tudo que a gente fazia pela gente, pelos outros, acaba dependendo das pessoas pra algumas coisas. Isso derruba a moral de qualquer um, gente. É por isso que tem muita gente que chega ao médico deprimido e é erradamente diagnosticado com depressão, porque é claro que a pessoa tá deprimida, olha a situação dela, ela tá passando mal, ninguém acredita, todo mundo fala que é coisa da cabeça dela, ela não consegue fazer nada, se sente pior, tá se sentindo um fracasso, porque as pessoas querem fazer questão de dizer que ela é fraca, que ela não consegue lidar com as coisas que todo mundo tá fazendo, às vezes é taxada de preguiçosa, porque arrumou uma desculpa para não trabalhar, tá de frescura. Gente, é uma situação que eu entendo, porque eu estou nela, muito complicada, pra gente achar força pra se recuperar, pra acreditar no tratamento, pra acreditar que a gente vai ficar bem. E uma coisa que me ajuda geralmente é olhar exemplos de pessoas que passaram por coisas muito piores do que a que eu tô passando. Porque, gente, uma coisa que você precisa lembrar e ter sempre na sua cabeça é o seguinte: as pessoas querem que você acredite que você foi fraca ou que você está sendo fraca, mas quem chegou a um burnout não chegou a um burnout porque foi fraco. É o contrário. Você lutou tanto, com todas as forças que você tinha. Você fez o seu melhor tão fortemente e por tanto tempo que o seu corpo passou do limite físico. Por isso que você tá doente. Porque você tentou demais, muito fortemente, muito tempo. Isso é ser fraco? Isso é o contrário de ser fraco. Mas quando a gente chega num burnout, no meio de tudo isso, com as reações que o nosso corpo tá tendo, que só isso já deixa a gente deprimido. A gente tem uma dificuldade em olhar para isso e ver o lado positivo da coisa. O sentimento que a gente tem é: pra que valeu tudo isso? Eu lutei tanto, fiz tanto e agora eu tô aqui, na merda. Qual foi a utilidade disso? E não é assim que a gente deve pensar.
A gente precisa ter na nossa mente que, sim, o burnout é o resultado de uma série de escolhas erradas que a gente fez, de uma maneira de pensar que a gente tem que não é adequada, porque acaba nos sabotando, acaba deixando a gente num caminho paralelo ao da felicidade. A gente tá lutando, mas a gente tá meio que no mesmo lugar, né? Aí chega uma hora que a gente não consegue sair daquele buraco. A vida só achou esse jeito de fazer a gente mudar nossa rota, corrigir nossa rota, que é dando esse susto, esse chacoalhão, jogando a gente no chão, para que a gente consiga entender que do jeito que a gente estava fazendo não estava dando. A gente precisa mudar o nosso jeito de fazer as coisas, a gente precisa aprender a fazer de outro jeito. E isso é o burnout, é uma grande oportunidade. Agora, você já viu alguém aprender a mudar de vida, a se reinventar completamente por um caminho fácil? Não, gente, o caminho é difícil. E se você está tendo a oportunidade, através de um burnout, de mudar a sua vida, é porque você tem essa capacidade. Você tem essa força, você só precisa achar essa força de novo dentro de você. Toda vez que você se flagrar pensando, ai, pra quê? Não valeu a pena, agora eu tô aqui, tô cansada, não consigo fazer nada, não vale a pena, não quero, não tenho força, ai, que saco, eu vou desistir. Lembra dessas pessoas. É o que eu faço, que passaram por situações muito mais difíceis do que a nossa, que tinham muito mais motivos para desistir, mas não desistiram. Aí você fala, não, mas é porque o cérebro das pessoas, como eu vivo falando aqui no canal, funciona de maneiras diferentes, né? Então, a minha fiação do cérebro, com certeza, não faria com que eu tivesse a mesma reação que essas pessoas tiveram. Mas a reação que elas têm, a gente pode aprender a ter. É um exemplo pra gente. Quando você vê uma pessoa que passou por uma coisa muito pior do que você, levantou e hoje tá feliz, apesar daquilo, ou até por causa daquilo. Isso é um exemplo muito forte do que a gente tá deixando de enxergar. Quando você foca no negativo, quando você foca nos seus sintomas, no mal-estar que você tá passando, nas coisas que você não está podendo fazer, você tá deixando de enxergar as coisas que você poderia estar fazendo. Coisas que vão fazer você melhorar de alguma forma, se sentir melhor, achar novos caminhos. Fica muita gente preocupada, como é que eu faço para trabalhar no que eu tô trabalhando, eu vou processar a empresa, e tá esquecendo de olhar o que mais você poderia fazer. E quando vem esse sentimento, esse pensamento de não, eu só sei fazer isso, eu vou ter que começar do zero, não vale a pena, é você se sabotando. Quando você olha uma pessoa que faz o que lida com a vida de uma maneira contrária, você pode aprender muito com ela. Então eu tô sempre olhando para esse tipo de exemplo. O primeiro que me impressionou muito foi aquela moça, Paola Antonini, é uma modelo com 20 e pouquinhos anos, ela sofreu um acidente que ela perdeu a perna dela, do joelho para baixo, metade da perna esquerda dela. No acidente ela foi atropelada por um carro. E assim, uma menina, você olhando, você ouvindo a Paola, você vê que ela é uma menina totalmente do bem. Eu imagino que no lugar dela, eu pensaria, meu Deus, mas por que eu? Que absurdo, meu Deus, eu ia ficar super acabada, eu ia me deprimir e talvez eu fosse desistir mesmo de tudo. Mas ela fez isso? Não. Ela agradeceu por estar viva. Ela poderia ter morrido no acidente. Ao invés de olhar que ela perdeu a perna, ela preferiu olhar o fato dela não ter morrido. Esse é o tipo de olhar que a gente, num primeiro momento, não tem, mas a gente pode aprender a ter. Hoje, além dela ter uma vida absolutamente completa como sempre teve, porque a perna não limita ela a fazer praticamente nada, ela faz tudo o que ela quer. Ela ainda por cima trabalha não só na divulgação das possibilidades que as pessoas que passam pela mesma coisa podem ter para se sentir melhor, como ela, através das redes sociais e do número de inscritos lá que ela tem, acaba proporcionando uma vida nova para outras pessoas que também perderam algum membro e que não têm a possibilidade, por exemplo, de ter uma prótese tão bacana quanto a dela. Ela tá sempre trabalhando para que essas pessoas tenham cada vez mais acesso. Isso não é bárbaro? E aquele moço que foi do Big Brother, Fernando Fernandes, um cara lindo, modelo, que estava prestes, inclusive, estava já famoso e prestes a ser modelo fora do país. Ele estava prestes a embarcar, se eu não me engano, para a Itália, para começar uma carreira internacional de modelo. O cara sofre um acidente e fica paralítico. Hoje ele é cadeirante e ele contou numa entrevista que ele achou, a felicidade que ele achou que ele ia ter sendo modelo, ele achou agora sendo esportista. O cara é paraplégico e ele é esportista, ele ganha vida assim, é uma coisa que ele ama fazer e que faz
loucamente bem, descobriu logo que ele faz loucamente bem. E descobriu logo por quê? Porque ele teve a atitude de entender, assim como ela, que ele precisava ser grato por estar vivo antes de reclamar por ter perdido o movimento das pernas. E se pra você isso não faz sentido e você pensa, ai, que absurdo, é porque você no lugar dele faria diferente. Ele é um exemplo de como a gente pode encarar as coisas de uma outra forma. O cara ficar tetraplégico, perder um pedaço da perna, é pra sempre. Isso é absolutamente irreversível. O burnout não. O burnout é temporário. Daqui, na pior das hipóteses, 2 anos, você tá com a sua vida plena de novo. Completa de novo, podendo fazer o que você quiser. Você não perdeu nenhum pedaço de você. Você não teve uma deficiência, uma dificuldade de locomoção, ou de enxergar, ou de nada. Você simplesmente passou por um período horroroso, mas que fez você aprender, e aí você tem sua vida inteira de volta na sua mão para você continuar seguindo com aquilo tudo que você aprendeu, para daí a partir de então você parar de se sabotar e conseguir realmente ter a vida que você merece ter, que você sempre quis ter. Você vê como é uma mudança de olhar? Você muda o ângulo e você consegue enxergar a coisa de uma outra forma, e é assim que a gente tem que fazer. Gente, aquele moço que se chama Nick, não sei falar o sobrenome dele nem a pau. O cara não tem nenhuma das 2 pernas, ele não tem braço, ele tem um pedaço de dedinho, ele faz palestras, e ele que clica no celular para mudar os slides da palestra com esse arremedo de dedinho que ele tem. Ele surfa, ele é casado, ele tem filhos, ele brinca com os filhos. Você olha a vida do cara e parece fake. Você fala, não, ele tá inventando isso porque, sei lá, tá conformado. Não, ele simplesmente entendeu que tinha um jeito dele viver plenamente a vida dele. E ainda por cima ensinar as pessoas esse exemplo que a gente precisa ter de enxergar as coisas de uma outra forma. O que parece o fim do caminho pode ser uma oportunidade se você quiser enxergar uma saída ali. O problema é quando a gente não quer enxergar uma saída e acaba desistindo e se entregando. Fica lamentando, fica focando nas coisas erradas, fica esperando dar mais errado, fica se lamentando, vítima. Reclamar não adianta nada. Sim, eu sei que é difícil, porque a minha primeira reação sempre é falar, ah, pronto, acabou, agora não tem jeito. Eu, gente, uma vez a cada, sei lá, 2 semanas, 3, tem um dia que eu falo, bom, eu não vou sarar nunca mais, e agora é ladeira abaixo, e vai acontecer isso, e eu tô me treinando pra não pensar assim. Aos pouquinhos eu vou anotando as coisas que eu penso, que eu sei que tá errado, você vai identificando. E aí com o treino, você vai conseguindo, na hora de que você se vê pensando isso, mudar o pensamento. Vai chegar uma hora que isso vai ser tão automático que eu vou nem ter essa primeira reação, eu já vou pensar de outra forma. Se a sua fiação do cérebro é de um jeito que funciona de uma maneira que você não tem habilidade para lidar com as coisas, você pode ensinar o seu cérebro a fazer de outra forma. É achar saídas e oportunidades, é ter uma atitude a seu favor e não ficar achando que não tem saída e desistir. Porque tudo que você está sofrendo agora, na hora que você desiste, você está dizendo, eu quero ficar nessa merda que eu tô hoje pro resto da vida. Eu não quero. Eu tô passando por um período até mais longo do que o normal, porque, enfim, já expliquei as dificuldades físicas que existem no meu tratamento e a demora que eu tive para chegar num médico que soubesse tratar. Mas eu sei que um dia eu vou sarar. E aí, quando sarar, eu vou ter a minha vida inteira plena de volta, sem nenhuma dificuldade, para que eu possa usar tudo que eu tô aprendendo nesse período para ir lá buscar as coisas que me fazem feliz. Se eu desisto, eu vou ficar do jeito que eu tô pro resto da vida. A gente não tem uma oportunidade dessa se a gente não tiver a força para sair dela. É um engano achar isso. Que você tá sendo castigado. Seja lá a religião que você tiver, você vai achar ali também uma explicação. Se você estiver fazendo terapia, conversa com o seu psicólogo e você vai entender que não tem como isso ser um castigo, ser um azar. Isso é uma oportunidade sim, mas você só vai enxergar se você mudar a sua forma de ver. E não é fácil, e não é todo dia que você vai conseguir. E se você conseguir num dia, provavelmente no dia seguinte você vai achar que você tá fazendo papel de palhaço, e daí no outro você vê que não, e a gente vai assim até a gente se habituar a ter essa forma de pensar. A gente tem que mudar um hábito de uma vida inteira. Isso não é fácil, não é rápido, não é de uma hora para outra. Assim como não foi de uma hora para outra que você ficou doente.
Tem também aquele Zé Luiz Martins, ele é um publicitário, ele tem uma má formação, se eu não me engano, é aquela geração que teve muita gente com problemas físicos de nascença, de formação, por conta da mãe ter tomado talidomida. Não sei se você lembra disso, os mais velhos vão lembrar. O fato é que o cara tem dificuldade para andar, você vê o corpo dele tem uma má formação. Esse cara tem todos os motivos do mundo justificáveis, todo mundo iria entender se ele falasse: eu não vou sair desse buraco, eu não posso fazer nada, vou ficar aqui dependendo de todo mundo e reclamando do azar que eu tenho, vou virar uma pessoa amarga. Todo mundo ia entender. Mas não. Você vê a vida do cara, é como se ele não tivesse dificuldade nenhuma. Ele passou a não ter dificuldade nenhuma. Ele, inclusive, é humorista, faz stand-up, ele vive disso. Ele trabalhou na publicidade muitos anos, hoje ele tem, se eu não me engano, uma empresa de humor, de shows de humor, tudo ligado ao humor. Você vê um cara que tem todos os motivos para ser amargo. Ele é um cara bem humorado. Não tem um humorista que é cego e faz bastante sucesso. São pessoas que pegaram as adversidades, as desgraças, os dramas que acometem a vida dele e simplesmente olharam por um outro ângulo. Esse é o treino que a gente tem que ter. Gente, a Oprah Winfrey, que é a Oprah Winfrey, foi demitida de um emprego no começo da carreira dela, porque disseram que ela nunca ia poder ter um programa de TV, ela não dava pra isso. A Oprah Winfrey. Então, quando também começarem a falar besteira à sua volta, também lembra disso e se treina pra não se deixar abalar pelo que as pessoas falam. O Walt Disney, ele foi demitido porque disseram que ele não tinha imaginação. Ele era uma pessoa sem imaginação, tá? O Walt Disney. Agora me conta, por que você não pode fazer as coisas que você acha que você deveria conseguir fazer? Você consegue fazer, talvez você não consiga fazer agora, mas já começa a mudar o hábito para que na hora que você não tenha mais a limitação da fadiga, por exemplo, já esteja com tudo engatilhado. A perspectiva de você poder fazer as coisas que você quer ajuda, inclusive, na recuperação. Quanto mais a gente tem uma atitude positiva, eu não tô falando de pensamento positivo, Sara, é a atitude positiva. Quando você põe sentimento positivo, é o que dizem, quando a gente se conecta com a alegria. Quando você tem ali a sua esperança, a sua certeza de que você vai sarar, você não precisa saber como você vai sarar, você só precisa saber que você vai sarar, que vai dar certo de alguma forma. Você começa a encarar as coisas de uma outra forma. E o corpo, ele reage às nossas emoções, né? Quando a gente fica com vergonha, não fica vermelho? Quando você fica nervoso, você não tem um piriri? O corpo fisicamente reage às emoções e é por isso que hoje nós temos sintomas físicos que são originários de um estresse que é totalmente emocional. Se você muda essa chavinha e consegue encarar as coisas de uma maneira que você tenha motivação, que você tenha alegria, que você traga otimismo, sentimentos bons, você está colaborando para o seu corpo se recuperar. Isso é fundamental. Parece besteira, mas não é. É fundamental. Gente, a mulher que escreveu o Harry Potter, a J.K. Rowling, né, o nome dela. Essa mulher, ela estava numa situação que ela era mãe solteira, estava desempregada, estava na merda, ela estava sem dinheiro. E ela estava com depressão. E aí um dia ela estava viajando de trem e ela teve a ideia de escrever o Harry Potter. Agora me conta, se você fosse amiga dela, você está no trem com ela. Então você na situação que você está hoje e ela lá, deprimida, desempregada, na merda. E aí ela fala assim, putz, tive uma ideia, eu vou escrever um livro. O que você falaria pra ela? Porque eu falaria, você tá louca, vai arrumar um emprego, né? Vamos achar um emprego que você tenha salário todo mês, porque livro... Quantas pessoas ganham dinheiro escrevendo livro? J.K. Rowling, minha amiga. Conte para mim. Isso aí não vai dar em nada. Esse é o olhar que a gente tem hoje. Eu, amiga da J.K. Rowling, ela vai ficar na merda e eu vou ficar doente. Aí a J.K. Rowling vai lá, escreve o livro, inventa o Harry Potter, tá bilionária, mulher. Quem que tinha razão no trem? Eu ou ela? Entendeu? É uma maneira de você começar a ver que tem outros jeitos da gente enxergar a vida. E esse jeito que a gente enxerga a nossa vida, que a gente enxergou a vida até aqui, não dá certo. Tanto não dá certo que a gente ficou doente. Então, através de exemplos, que a gente vê as pessoas que lidam com as coisas de uma maneira diferente de nós e que deram certo, são um exemplo de como a gente pode fazer para olhar as coisas de outro ângulo. Aí você vai falar, mas tem um monte de gente que faz isso e deu errado. Gente, tem gente que dá certo que deu errado em todo, né? Mas eu acho que
Assim como a gente tem exemplos de pessoas que desistiram e sempre continuaram na merda, não tem ninguém que falou, eu desisti e ficou bem. Isso não existe. Mas tem gente que falou, eu não vou desistir e continuou na merda. Aí tem que analisar o porquê. Porque cada um é cada um. As pessoas fazem escolhas e colhem o que plantam. Agora, muita gente que falou, eu não vou desistir, simplesmente virou o jogo, virou a mesa. Foi ser feliz, pode não ter ficado famoso, mas foi ser feliz, resolveu a vida. É uma maneira de encarar, que a gente precisa aprender. E que não adianta a gente falar não consigo no primeiro dia. É um hábito de uma vida inteira que você tem que mudar. Você não ficou doente da noite pro dia, você não vai sarar do dia pra noite. Mas é um treino, é um hábito, é uma mudança de olhar sobre a vida, que simplesmente vai colaborar imensamente, não só na sua recuperação, mas depois que você sarar, para que você tenha a vida que você quer, que você sempre quis ter. Você tá passando por tudo isso para que você consiga ter a vida que você sempre quis ter. Você não ia conseguir, eu não ia conseguir do jeito que a gente estava fazendo. Então, mudar o nosso olhar sobre a vida, a gente se reinventar, a gente lidar com as coisas de outra forma, não é uma coisa que a gente deva se resignar, meu cérebro funciona assim, então é isso. Não. Meu cérebro funciona assim, então nós vamos aprender a ver as coisas de outro jeito. Nós vamos fazer o cérebro funcionar de outro jeito, com bastante treino, com determinação. Acha essa força dentro de você. Ela tá aí. Você tem tanta força que você acabou colapsando por excesso de estresse, por excesso de tentativa, por excesso de luta. É por isso que você ficou com burnout. Agora você vai desistir? Não vai não. Não vai não. Você vai achar essa força dentro de você. Você vai aprender a filtrar o que você ouve e você vai usar esses exemplos e outros que estão à nossa volta. Tem pessoas à nossa volta que lidam com a vida de outra forma. E aí você vai aprender e se habituar a mudar essa chave do cérebro, assim como eu tô tentando fazer, para que a gente consiga olhar a vida por um outro ângulo. Não é simples, mas é. Não é fácil, mas é simples. Tenta.